Olá, amigos e amigas do Jornal em Destaque. Sejam bem-vindos, vocês aí que estão nos acompanhando em mais uma entrevista aqui no nosso jornal, no nosso ED. Hoje eu vou entrevistar a Rosângela Matos. Ela tem aqui no Instagram, né, uma conta muito interessante que eu aconselho a todos vocês, né, que é o Descomplicando Relações, né, e vale a pena você acompanhar. Eu peço que você aí também prestigie, né, esse espaço que está aí para você resolver muita coisa e, por incrível que pareça, às vezes você pensa que é complicado, mas não é. E a Rosângela, ela sabe descomplicar isso muito facilmente. Bom, eu já vou chamar aqui a Rosângela, que está aqui com a gente, né? Vamos conversar. Vamos aguardar então a Rosângela, meu coach, dona do Instagram Descomplicando Relações. Matos, seja bem-vinda. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem? Que bom estar aqui contigo. Ah, que felicidade é toda nossa poder conversar, falar de um tema assim que interessa a todo mundo, né? Porque quando a gente fala de relações, a gente fala para quem está numa relação, né? Para quem acabou de sair de uma relação, para quem pretende entrar numa relação. Então, quer dizer, é um assunto que realmente faz com que todo mundo queira, né, se interesse, né? Então, nós vamos conversar hoje, né? E eu já estou aqui conversando com as pessoas, deixando aqui, porque afinal de contas, né? Vai ficar aqui por muito tempo, né? E a gente, então, está falando aqui do seu espaço, do seu Instagram, que é o Descomplicando Relações, né? E eu não posso deixar de falar de uma coisa que eu assisti sua numa entrevista, que eu achei muito interessante, né? Quando você fala do kit suicídio. Rosângela, foi sensacional, né? O kit suicídio é uma coisa assim que a gente fica, caramba, que coisa impressionante, né? E essa pegada, né, de falar da intimidade excessiva, né, que acaba, na verdade, destruindo, eu achei aquilo o máximo, achei sensacional. Você pode falar um pouquinho desse kit aí antes da gente começar aqui a nossa entrevista? Posso sim. Esse kit dá o que falar, né? Porque quando eu falo dele, o pessoal dá risada, brinca e fala assim: ai, Rô, eu tenho um em casa. O que que é esse kit suicídio, né? Eu apelidei com esse nome carinhoso para ajudar as minhas clientes a identificarem como Ah, que não é para estar vestida diariamente. Então, assim, pois é. tu Ah, mora no Rio, né, Hélio? sou. Ah, Então aí você é está bem, falando de bem onde? quente. É, Aí é calor, aqui é frio. é. Eu moro no Rio Grande do Sul. Então aqui agora tá muito frio, inverno não. Então vamos pensar assim, no verão é aquela mulher que coloca aquela calça de moletom bem confortável, aquela que já tá cheia de bolinha, sabe? Que bateu um monte na Ah, máquina, já tá bem velhinha, aquele pijama surrado, aquele ah, camisetão. Aí quando é muito calor, algumas fazem um coque na cabeça, né? E ficam ah, jogados daquele jeito, né? O ah, homem é aquela cueca FOP. Sabe aquela cueca que tá sobrando? Ela tá tão velhinha, ninguém esgaçada, que tá merece. sobrando na bundinha, assim, fica sobrando. E aí, no inverno, aquelas pessoas que colocam aquelas roupas também, mais para o frio, mas também muito velhas, muito esgaçadinhas, Desgraçado, né? confortáveis, né? E aí, no inverno, tem mais uma combinação. Tem gente que coloca aquela meia colorida que vem até o joelho e um crocs. Aí fica assim, ó, aquela coisa abominável. Ainda tem gente que coloca por cima mais um casacão, assim. Aí tu olha e fala, não. Sim, Hélio, infelizmente tem muitas pessoas que se vestem assim. E isso acaba com relacionamentos, acaba com a questão da libido, da paixão. E aí eu apelidei com esse nome, né? O kit suicídio. E a Você foi mulherada muito ri e generosa, fala, Rô, eu Rosângela. tenho. Muito generosa no nome. Porque faz mal para autoestima, faz mal para relação. E é aquela coisa assim, tem dias que a gente tá com preguiça e tá tudo bem. Você não quer ficar todo dia impecável, tá tudo bem também. Mas é ter a consciência de que quando você se cuida para você, você se cuida para o outro, você melhora a tua relação. E relação precisa de disposição. Pessoas dispostas fazem a relação funcionar. Então não basta ter amor, não basta ter paixão, precisa ter disposição. E cuidar de si é disposição. Claro. E, Rosângela, fala uma coisinha aqui também, uma curiosidade, né, minha. Você conversa, né, você atende, você assiste, você orienta, né, casais ou pessoas que estão tendo dificuldades, né, na relação e tal. E a pergunta é,
os problemas que você encontra, né, com as pessoas que você lida, eles são realmente grandes problemas ou são pequenos problemas que não são cuidados, assim, podem ser tratados muito facilmente, com uma mudança de comportamento, por exemplo? Ótima pergunta. O que acontece? São poucos problemas que são muito graves. Então, tem problemas que são graves. Por exemplo, uma gravidez fora do casamento. Isso é um problema muito grave. Mentiras muito grandes. Então, tem situações que são difíceis. Mas grande parte dos divórcios acontece por pequenas razões, pequenos motivos, que vão se somando, sabe? Vai somando, somando, somando. Chega um ponto que o copo transborda, o copo enche. E uma pessoa não aguenta mais olhar para a cara da outra. Então, é o desgaste, porque eu atendo casais que a melhor coisa que eles podem fazer é se separar. Sabe aquela relação que não existe mais? E geralmente uma relação acaba 2 anos antes do casal oficializar o término. Então as pessoas vão empurrando, empurrando, empurrando. Ah, vai melhorar. Espera passar essa fase que vai melhorar. E não melhora. Não Empurrar não melhora. melhora nada, né, Rosa? Porque os hábitos negativos vão sendo reforçados, os hábitos ruins. Quando você percebe, você está morando com uma pessoa que é estranha para você. Dividem contas, filhos, a cama, alguns nem mais a cama. E era isso, não são mais um casal. Então, são pequenos motivos que acabam com uma relação. Certo. Bom, vamos lá. Olha, agitou bastante aqui na nossa região, né? Quando a gente simplesmente apresentou o tema vida dupla, o aumento da busca por traição na quarentena. Que eu acho que deve ser uma coisa louca, né? Porque se as pessoas estão assim em quarentena, tendo que conviver ali diariamente, né? E ter uma situação dessa, enfrentar, é bem complicado. Então, vamos entrar no nosso assunto? Vamos lá. Vamos. Então, me diz uma coisa. A primeira curiosidade que eu tenho com relação a esse tema é que, assim, de que forma, né, que a quarentena estimula, empurra, né, influencia o cônjuge, o homem ou a mulher, né, no caso do casal, a buscar essa traição? Primeira coisa que a gente precisa fazer é um alinhamento para as pessoas que estão do outro lado, que vão assistir agora, vão assistir depois. Traição é uma escolha. Então, tudo que nós vamos falar parte desse princípio. Então, muitas coisas influenciam sim, mas a pessoa escolhe trair. Então, com a chegada da pandemia, né, nós estamos passando por um momento totalmente atípico, um momento de hiperconvivência. Eu estou atendendo casais que estão juntos há mais de 20 anos e que relataram que nunca tinham passado tanto tempo na mesma casa como agora. Então, imagina a situação. O mundo mudou, a rotina mudou, as pessoas estão muito tempo em casa, as pessoas não têm mais convívio social, os projetos mudaram. Com isso, tudo que estava sendo guardado embaixo do tapetinho, sabe? Aquela coisa que não estava muito legal aqui, aquela coisa que não estava muito legal ali, foi tirada. E pior, tomou uma proporção muito grande, porque agora um virou saco de pancada do outro. Um virou o saco de frustração do outro. Então as pessoas estão com medo, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão inseguras com relação ao futuro. E isso acaba prejudicando a relação, porque um projeta sobre o outro suas frustrações. Tanto que a pesquisa feita pela plataforma, né, Ashley Madison, que é um site para pessoas que querem trair, mostrou que as pessoas estão buscando uma distração, as pessoas querem manter um sentimento de normalidade, elas querem ter alguém esperando por elas. Pensa que maluco isso! Então as pessoas, mesmo em casa, estão buscando formas de trair e o aumento, assim como o divórcio, está sendo exponencial. Então não tem uma justificativa no sentido de a pessoa traiu por isso, ou ela traiu por aquilo, ou ela está buscando a traição. São muitos fatores, Hélio. Mas basicamente, tudo que não estava bom antes, agora veio à tona com muita força. As pessoas vão tentar evitar o conflito. O ser humano, de modo geral, ele evita o desconfortável. Então imagina só, a relação não tá legal, você olhou para aquele ser humaninho que tá dividindo a casa contigo e falou assim, eu não quero mais essa pessoa. Mas como que separa na pandemia? Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso de um casal onde houve a traição. E ele falou, eu não tenho mais interesse em ficar nessa relação, mas eu não tenho como separar agora. Não é o momento para separação. Então as pessoas buscam
tanto uma relação real como algo imaginário. Tem pessoas que nunca vão encontrar com esses crushes, nem seu nome, né? Esses affairs aí das plataformas. Mas essas pessoas querem alimentar o imaginativo, né? Querem alimentar essa conversa com uma troca. Não é real. Mas elas buscam essa traição virtual, que também é uma traição. Certo. Rosângela, me ajuda numa coisa, Hum, porque é possível que alguns dos meus amigos que estavam nessa roda de conversa no passado, né, certa vez eu estava com uns amigos e amigas, estávamos conversando, e obviamente a relação é sempre um assunto de interesse, né, do homem e da mulher, né? E aí não demorou para se falar sobre a questão de quem ama não trai. E aí todo mundo, não, se ama não trai. Outro, não, eu também concordo, né? Se trair é porque não ama de verdade e tal. E eu fui o único famigerado que discordei dos amigos. Eu não perdi amigo, graças a Deus, mas discordei e ficaram meio que chateados. Mas eu não sei se eu fui correto na minha observação, e agora, diante de uma profissional como você, né, seria bom a gente colocar essa história a limpo. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, que é o seguinte: na ocasião, eu disse o seguinte, que, na verdade, quem ama trai sim. E eu, no meu julgamento pessoal, né, acho que a traição ela não está no campo do amor. Eu penso que a traição ela está muito no campo do caráter, né? Porque quando a gente fala de traição, a gente pensa logo marido e mulher, noivo, noiva, namorado, namorada, né? Mas tem a traição também do amigo com amigo, tem a traição de um sócio com outro, né? Então, e eu também não estava me referindo à questão de estímulo para a traição. Eu estava simplesmente falando que às vezes a pessoa atrai e você pergunta, por que que você fez isso? Eu já perguntei para um amigo meu, por que que você fez isso com a sua mulher? Eu assim, sei, né? Então, e eu não tinha dúvida de que ele amava a mulher dele. Então, Rosângela, me ajuda nessa questão. Afinal de sempre uma contas, questão polêmica, né? existe uma relação realmente da traição com a falta de amor, né? E a não traição porque se ama, ou realmente a questão da traição está mais no campo do caráter da pessoa e tal, enfim. Como A é que traição funciona? está muito ligada ao caráter e está muito ligada às feridas emocionais da pessoa, tá? Então, quem ama pode trair sim, com toda certeza. O que que acontece? As pessoas misturam a questão da atração sexual, né? Atração sexual e sentimento amor. Então, vamos separar em caixinhas, tá? O homem tem mais facilidade para fazer isso, a mulher tem menos facilidade. Por quê? Porque Certo. existe uma ideia romântica do amor e da monogamia, que meio que foi imposta, né? A monogamia tem uma história por trás disso, né? Então, é importante que as pessoas que estão nos assistindo tenham consciência do seguinte: ah, Rô, mas então tá tudo liberado, as pessoas vão fazer o que elas Aham, quiserem, Não é isso. Dentro de uma aham. relação, o que vale são os combinados. Uma relação é a arte de fazer acordos. Se foi Sim. combinado que não vai existir mais alguém nessa relação, são duas pessoas, existe monogamia. Agora, o que eu não posso falar é, não, se a pessoa traiu você, ela não te ama mais. Não. Muitas vezes existe um amor muito forte, mas a parte da sexualidade é uma parte que não está sendo cuidada na relação, e nós temos pilares muito importantes, né? São 5 pilares muito importantes. E um dos pilares é a sexualidade. Tem muita gente que fala assim: ah, mas sexo não é tudo na relação. Não é, é verdade, não é Sim, tudo. aham, Mas é muito importante. Porque é o sexo, e quando eu falo sexo, não é só o ato. Dentro da sexualidade, nós temos vários elementos: afeto, tesão, toque, carinho. E quando o casal deixa o pilar sexualidade de lado, a conexão entre o casal diminui. Então, tem casal que não consegue tocar, eles não conseguem tocar as mãos, eles dão selinho. Eu falo para as minhas clientes assim: tem que beijar em pé, tem que beijar em pé na parede, porque quando tá começando uma relação, que os dois se encontram ali escondido rapidinho, aquela coisa toda, muitas vezes com pressa, aquela vontade louca de ficar junto, se agarram numa parede e ficam ali, parece um. Aí eu falo para as minhas clientes, tem que praticar esse tipo de pegada depois que casa, porque é o que mantém a chama na relação. Então tem o pilar sexualidade. Para as mulheres é muito importante a conexão.
Então, a mulher, ela gosta de conversar, ela gosta de se sentir ouvida, ela gosta de saber que o parceiro se importa, que tem um acolhimento. Por isso que as pessoas não traem pelos mesmos motivos. Mas eu já ouvi muitas vezes de pessoas, eu amo, mas eu traí. Tanto que quando as pessoas buscam ajuda para reconstruir a relação, é porque elas ainda têm interesse naquela relação. Claro, não é para justificar e falar, não, foi bonitinho o que o outro fez, não. Mas nós precisamos olhar para a traição como uma situação que acontece, não dá para esconder e falar, não, isso não acontece, não é nosso objetivo estimular, claro, né, Hélio? Mas assim, vamos olhar para a traição e vamos entender essa traição. Vamos entender o que não está funcionando na relação. Por quê? Uma certeza é, sempre que existe uma traição, alguma coisa não está funcionando para quem traiu. Rô, mas e se não está faltando nada? Não é questão de faltar ou não, é questão de não funcionar. Tem uma necessidade sua que não está sendo suprida nessa relação. E claro, não justifica, mas muitas pessoas infelizmente encontram este meio para lidar com as suas seus buraquinhos internos, né? Com seu vazio interno, com o que não tem coragem de olhar para o outro e falar assim, ó, isso aqui não está funcionando, vamos resolver. Uhum. Por que é tão difícil, Rosângela, um casal, pessoas que sem número de possibilidades, né? Eu vejo assim, hoje as relações são tão fáceis, né? São tão mais óbvias e fáceis do que há tempos atrás. Então, uma pessoa solteira, por exemplo, ela tem mil oportunidades e possibilidades. Quando ela reconhece no seu parceiro, na sua parceira, aquela pessoa que ela quer ficar, né? Como é que acontece, né, de alguém optar, né, num leque de oportunidades, de possibilidades em uma pessoa e não conseguir manter um diálogo com aquela pessoa dentro de casa, de ser honesto, de falar dos seus sentimentos, o que não está legal, o que não está. Isso é um negócio esquisito, né? Estranho, É né? esquisito, mas assim, a partir do momento que você entra numa relação, e relacionamento é uma das melhores maneiras de evoluir. Amar é para os corajosos. Então, quando você entra numa relação e você começa a conhecer a outra pessoa, aí cada um vem com uma bagagem, com uma história, com a sua família. A gente não chega sozinho numa relação, né? Tem uma mochila nas costas. As pessoas param de ouvir para entender e elas ouvem para responder, para ter um argumento melhor. Então, Nossa, é quando o muito casal está interessante. ali envolvido emocionalmente, é muito difícil. Por isso que a ajuda de um profissional é importante quando o casal não consegue mais conversar, porque eles não prestam mais atenção. Eu ensino muito a comunicação não violenta, né, para os casais e para as minhas clientes também, porque eu atendo casais e mulheres. E é uma coisa, são 4 passos muito simples. E até hoje eu estava conversando com uma cliente minha, ela falou assim, nossa, Rô, eu sei que os passos são simples, mas como é difícil aplicar na hora que tu tá com raiva? Como é difícil aplicar na hora que tu tá estressada e nervosa? E aí o que que acontece? As pessoas não são iguais, é. Existem 4 perfis comportamentais. Nós temos os dominantes, executores, né? Nós temos os comunicadores, nós temos os pacientes planejadores e os analíticos. Então imagina que cada pessoa tem uma cabecinha que funciona de uma forma. Os executores são aquelas pessoas muito práticas, muito rápidas, muito ágeis, perfil de liderança alto, pessoas que falam, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Né? Aquele perfil assim, para já, para ontem. Não gostam muito de mimimi, de conversa que não termina. Esse perfil odeia uma DR. Os comunicadores são aquelas pessoas que, quando você identifica facilmente um comunicador, quando ele sorri, mostra até o siso lá atrás, né? É aquele sorrisão grande, são pessoas que falam com as mãos, muito sociáveis, são pessoas que gostam muito de falar. Então, essa pessoa tem muita necessidade de conversar na relação sobre tudo. Os pacientes planejadores já são pessoas que falam mais baixo, são aquelas pessoas doces, queridas, que dá vontade de guardar numa caixinha. Só que eles precisam muito ter certeza de tudo. Então, é aquela pessoa que não dá um passo sem ter certeza que aquele passo é certeiro. Faz planejamento para tudo, não toma decisões por emoção. Os analíticos já são mais fechados. São pessoas que geralmente você não vê sorrindo a todo momento, pessoas mais sérias. Eles enxergam o erro que ninguém viu. São pessoas que olham mais o lado negativo das coisas, mas têm uma mente gênia, assim, ó. Pessoas muito inteligentes. Imagina que essas pessoas casam.
Então, por exemplo, um comunicador que casa com um analítico. O comunicador tá com problema, ele quer conversar. Conversar. Muito. O O analítico tá analista. com problema, ele vai para Nárnia. Eu brinco que vai para Nárnia. O analítico com problema, ele se isola. Ele fica na casinha dele. Tem pessoas que são analíticos, com pico de analítico, eles ficam 2, 3 dias sem conversar. Eles se isolam no mundo deles até resolver as questões internas. Essas duas pessoas casam e não sabem disso. E aí, o que acontece? Um olha para o outro e fala assim, ele não me ama, ela não me ama. Mas não é que não ama, é que as pessoas funcionam diferente. Então, é bem importante que o ser humano, como um todo, busque autoconhecimento para entender essas diferenças. Eu não posso olhar para você e achar que você é igual a mim. E você também não pode fazer a mesma coisa. E as pessoas fazem. E é justamente esse problema. Você trouxe uma questão muito importante. As pessoas não conseguem conversar e resolver pequenos conflitos porque elas não conhecem a si mesmas e elas não conhecem o outro. E elas acham, colocam tudo no mesmo pacotinho e acham que todas as pessoas são iguais. Certo. Rosângela, qual é o perfil? Quem é que deve procurar a Rosângela Matos, né, neurocoach, especialista em relacionamento? Qual é o perfil? Quando é que uma pessoa pode e deve procurar a sua ajuda profissional, por exemplo? Me dá um Bom, perfil. tem dois perfis, né? Tem as pessoas, tem as mulheres que procuram muito a minha ajuda. Os casais, infelizmente, procuram, infelizmente, por quê? Eu atendo muito caso de traição. Então, geralmente, quando o casal vem, já aconteceu a traição, o desgaste já está muito grande, o casal não está conseguindo superar e procuram ajuda. Poderiam ter procurado ajuda antes, mas até hoje eu nunca atendi um casal que buscou ajuda só para evoluir, só para melhorar o que estava bom. Nunca. É Não sempre aparece. quando a água tá batendo na bunda. Então, são pessoas, o casal que não consegue mais conversar, que não consegue mais dialogar, não consegue mais fazer acordos. Quando um está muito irritado ou muito magoado com o outro, ou ambos, a ponto de não ter mais um diálogo. E querem tomar uma decisão, querem melhorar a relação. E as mulheres, bom, eu acredito que autoconhecimento é importante para todo mundo. A partir do momento que eu me entendo, eu encontro o meu lugar no mundo e eu também melhoro as minhas relações como um todo. Porque se eu me conheço, eu entendo de gente, eu consigo me relacionar com as pessoas de uma forma melhor. Então, a pessoa que quer se descobrir, que quer se conhecer. Eu atendo casos de relacionamento e autoestima todos os dias, né? Pessoas que estão com problemas no relacionamento ou que não conseguem ter uma relação, acontece muito. Já passou por 3, 4 casamentos, não consegue, ou namoro, não vai. Então é A importante se autoestima dessa conhecer. pessoa vai lá embaixo, né, Rosângela? Uma Vai pessoa lá que passa. embaixo, autoestima, ou quer o divórcio, mas não consegue sair daquele limbo de eu tenho que decidir e tenho que falar com meu parceiro. Então, para pessoas que querem se conhecer e querem mudar suas vidas amorosas, é o caminho. E eu atendo muito mulheres que não conseguem se posicionar, Hélio. Eu falo que as minhas clientes são as boazinhas, né? Porque tem a mulher que fala: olha, eu não quero isso, eu não permito isso. É muito importante que uma pessoa tenha clareza das suas permissões. Então, por exemplo, eu até citei um exemplo outro dia no meu Instagram, respeito. Para mim é muito importante o respeito, né? Então, eu não permito que as pessoas me desrespeitem. Se alguém tiver esse comportamento comigo, eu vou conversar com essa pessoa. E se ela insistir, ela não vai mais fazer parte da minha vida, porque eu não permito. E muitas vezes eu encontro clientes que não têm essa questão do posicionamento. Então elas são desrespeitadas, elas não são valorizadas e elas não fazem absolutamente nada. Ou melhor, elas fazem, elas sentam, elas choram, elas não conseguem olhar para o outro e falar: olha, eu não permito que você faça isso comigo, né? Eu não quero mais isso para mim. Então eu ajudo essas mulheres a se empoderarem, a realmente entenderem o lugar delas na relação e na vida. Por quê? Existe uma questão de hierarquia. Os nossos pais sempre serão maiores. Os pais são grandes e os filhos pequenos. Essa é a primeira lei. Então, independente da idade que os teus pais têm, eles sempre serão maiores. Os seus filhos são menores e você é maior. Mas no casamento é de igual para igual. É olho no olho. Eu vejo você e você me vê.
Quando que começam os problemas no casamento? E aí nós entendemos, inclusive, a traição. Quando não está alinhado esse olho no olho. Quando o marido se tornou superior à esposa ou a esposa se tornou superior ao marido. Porque eu não vou falar só que os homens são errados, não. Eu tenho muitos casos de mulheres que se tornaram mães do marido. E nesses casos, geralmente, vem a traição. Perfeito. Rosângela, como evitar, né, que o casal se desrespeite, né, e possa evitar uma vida extraconjugal? Voltando a esse novo tema. A comunicação, né? Essa palavrinha tão pequena e tão maravilhosa. Eu adoro comunicação. Também gosto. É aquela coisa de ter coragem para falar com o outro de forma aberta. As pessoas ficam com medo de falar. Pensa só, você escolheu dividir a sua vida com uma outra pessoa. O que é mais precioso, você vai passar anos da sua vida com aquela pessoa. Como que você não tem coragem de olhar nos olhos e falar com ela? Então é aquela coisa assim, coloca todas as cartas na mesa, senta para conversar. Não tem que armar um circo para ter uma DR. DR a gente tem que ir na bancada da cozinha, conversa e resolve. E não fica de biquinho, sabe? Por quê? O que acontece muito, Hélio? As pessoas chegam na relação com uma lista desse tamanho de expectativas. E elas entregam para outra pessoa e falam assim, né? Você precisa suprir todas as minhas expectativas. E o outro não tem que suprir expectativas. O outro tem que estar disposto a caminhar ao teu lado. Claro que é uma troca, né? O equilíbrio precisa existir, os dois fazendo a sua parte. Mas o outro não tem que fazer você feliz. O outro não tem que fazer tudo o que você quer. O outro não tem que abrir mão do que é importante para ele. Então, quando o casal senta e os dois têm uma vida interessante, os dois buscam seus sonhos, os dois se apoiam, os dois estão dispostos a lidar com seu ego na relação e colocam todas as cartas na mesa. E aí eu faço Quando eu falo isso, as pessoas me entendem. O colocar todas as cartas na mesa com a porta aberta é assim. Você é sincera, sincero com o outro, você fala o que é importante para você, faz acordos e fala pro outro. Isso serve para você? Porque se você não serve, eu não vou segurar você pelo pé. Você tem o direito de ir embora a hora que você quiser. As pessoas não podem ficar numa relação por manipulação, por filho, por família, por sociedade. Elas precisam ficar porque elas querem. Então, a comunicação é a chave de qualquer relação, de amizade, de familiar, amorosa. As pessoas precisam conversar mais. E conversar não é trocar informação, não é falar dos babados do dia, das fofocas. É conversar, é olhar para o outro e falar: Hélio, mas me fala, né? Aconteceu alguma coisa na tua vida que foi a coisa mais incrível para você? Né? Ou me fala de um sonho muito maluco que você tem que você nunca compartilhou comigo. Ou me conta das tuas maiores dificuldades no trabalho. As pessoas não têm conversas assim. As pessoas trocam informações. Tem casal que tá junto e que não se conhece. Eu tenho um baralho que eu brinco com o casal, que é o Puxa Conversa Casal. E tem uma sessão que eu uso esse baralho. E aí são perguntas que um faz pro outro. Você não tem noção, Hélio. Sai cada resposta que aí o parceiro fica assim olhando. Sério? Como? Peraí, você mora com a pessoa e você não sabia disso. Então, as pessoas precisam conversar mais, né? E para isso existe a disposição, a vontade de querer conversar. Porque relacionamento não é mágico, não é conto de fadas. Tem a fase do conto de fadas, mas são alguns meses. Relacionamento são duas pessoas que decidem construir, tijolinho por tijolinho, né? E quando vem a crise, porque a crise vem sempre de uma maneira ou de outra, cai tudo e o casal precisa reconstruir. Só que se você não se conhece, você acha que o outro tem obrigação de alguma coisa na tua vida, ou você não procura curar a tua parte que talvez está buscando por uma traição e que não quer honrar os acordos feitos, você só vai replicando isso vida fora. E depois você não entende por que a vida não funciona. E aí talvez alguém tá assistindo e vai falar assim, tá, mas e quem decide ter uma relação aberta? Porque aí não é traição. Mas até em uma relação aberta existem combinados e regras. Não é assim bagunçado. Não é assim. Então, se a pessoa não quer viver uma relação monogâmica, ela precisa jogar limpo com a outra pessoa.
Porque se você tá fazendo um combinado, você não tem interesse em cumprir, você tá sendo desleal na relação. Perfeito. Ô, Rosângela, o Fábio Klein está acompanhando a gente. Ele fez uma pergunta para você. Existe muita procura de casais homoafetivos? Mas hoje, por exemplo, esse ano o crescimento foi muito grande. Hélio, Sério? quando eu Você acha comecei que isso também tem relação à quarentena? Você acha que isso também pode ter? também, por conta da hiperconvivência, também, mas não só por Hum, isso. Também porque as pessoas estão tendo consciência, relacionamento é relacionamento, gente. é. Não vamos colocar numa caixinha, eu não gosto de caixinhas nesse sentido assim, né? Relação é relação, independente de como é a relação. E geralmente existe a parte mais forte da relação, que seria a energia mais masculina, e a energia feminina na relação. É assim, independente do tipo de relação. E as pessoas precisam de ajuda para conviver melhor. Então, no último ano, nos últimos 2 anos, o crescimento foi bem grande. No primeiro ano que eu atendi casais, a procura foi pequena, 1, 2, sabe? Agora tem Sério? uma procura maior. E eu acho isso muito interessante. Porque as pessoas precisam entender que não é ruim você procurar ajuda para melhorar a tua relação. Não é motivo para vergonha. Pelo contrário, é sinal de que você gosta tanto dessa relação, você tem um carinho tão especial pela pessoa que está contigo, que antes de chutar o balde, você está procurando uma maneira de melhorar. Porque Sim. em alguns casos, né, as pessoas vão buscar ajuda quando não tem mais o que fazer. E aí as pessoas buscam ou terapia, ou buscam meu trabalho, ou buscam o trabalho de outro profissional e falam: ah, não, mas é que a gente foi procurar ajuda, mas acabou separando. Não, separou porque a relação não existia mais. E aí, quando Tem procurou gente que ajuda, já confunde, não né? tinha mais o que. Restaurar com ressuscitar, né? Tem gente que quer ressuscitar. É mais difícil do que restaurar, né? Não, não Pelo tem amor de Deus. como. Essa semana, segunda-feira, eu sempre respondo perguntas no box, né, dos meus stories. E uma pessoa perguntou assim pra mim: como eu faço pra voltar a amar o meu marido? Juro. Não, sabe, eu entendo a pergunta dela, entendo talvez a dor dela de perceber que não ama mais o parceiro, mas não é Hum, essa a pergunta certa. A pergunta certa é: hum, como eu posso ter coragem para deixar hum. claro para o meu parceiro que eu não amo mais ele, ter coragem para sair dessa relação? Porque se eu não amo mais o outro, ou se o outro não me ama mais, um Qual é a virou um razão? muro na vida do outro. Qual é a razão dessa relação? Não faz mais Não tem. sentido. Então, tem relação que quando acaba é a melhor coisa para os dois. Eles seguem, cada um vive uma relação diferente ou não, e vai ser feliz da sua maneira. Não dá para ficar preso numa relação porque prometeu, porque assinou um papel, É. porque fez um casamento e uma festa, porque tem filho, se as duas pessoas estão infelizes. E a Hum, busca por traição, ela só está mostrando uma coisa que já acontecia. Isso não é de agora que isso está acontecendo, né? Isso sempre aconteceu. Antes, no passado, acontecia também, só que isso ficava uhum, escondido, né? Muito bem escondido, mas não deixava de acontecer. E hoje acontece com a quarentena. Isso aumentou porque as pessoas estão com questões internas maiores. As pessoas não estão bem nesse momento. E elas acabam projetando esse não estar bem numa busca desenfreada por algo que uhum. faça aplacar essa dor, esse incômodo, esse desconforto. Não é a melhor forma de resolver, mas infelizmente muitas pessoas buscam essa forma. Então, tem pessoa, por exemplo, o homem está desempregado, né? A mulher está trabalhando e sustentando a casa. Ele está com problema de autoestima. Uhum. Ao invés de procurar ajuda para melhorar a autoestima, ele vai lá e arruma uma amante. Ele não tem mais um problema agora, ele tem dois problemas. Dois grandes problemas. Dois grandes problemas. Mas é a fuga do desconforto, porque é desconfortável olhar para mim, é desconfortável aceitar internamente que eu estou com um problema. Então, nós temos muitas razões, mas nenhuma justifica. Todas podem ser alinhadas, conversadas. E para mudar isso é realmente ter coragem de ser muito sincero, muito sincera com a pessoa que está contigo, muito íntegra com a relação, colocar as cartas na mesa e ter uma conversa franca sobre o que está acontecendo, o que está incomodando. A hiperconvivência tá sendo surreal, surreal Pois é. mesmo, assim. E eu mudou aqui em casa também, tá, Hélio? Não pensa que não é diferente. Então, assim, eu tenho uma filha de 12 anos.
Uhum. Pensa só, nós estamos desde março, né? Que começou toda essa função. Então, desde março, num apartamento com quatro gatos, um cachorro, uma criança de 12 anos que precisa fazer aula online, tudo online, Uhum. inglês online, jazz online, Uhum. e um marido e eu home office. Os dois, né? Porque eu tenho um Uhum. escritório dentro de casa e ele tá home office agora, fazendo Olha, outras coisas, porque o segmento dele parou totalmente. Mas ele não parou de trabalhar, né? certo. Então, nossa, a casa parece que ela ficou desse tamanho assim. Por quê? Tu vai no quarto, tu encontra com alguém. Tu vai na sala, tu encontra com alguém. Eu era acostumada a passar o dia sozinha. Então, Uhum. eu até comento com as minhas clientes, eu falo, gente, eu também tô passando por isso, assim, dessa Uhum. convivência exagerada, que tu não sai mais, tu não vai num bar tomar uma cerveja, tu não vai fazer um passeio, nada, nada. Então, assim, isso começa a fazer as pessoas ficarem cansadas, estressadas. E aí é o momento que o outro olha pra mim de cara feia, eu já acho que é comigo, e eu também já acabo explodindo. Então, não é fácil lidar com Uhum. todo esse momento. Por isso que as pessoas precisam buscar esse autoconhecimento e entender o que elas estão sentindo, né? Porque às vezes é um monte de emoções vindo para fora, vindo à tona, e aí eu falo assim: "Ah, não tô pronta para resolver o problema, vou buscar uma distração". E aí essa Ah, distração causa um dano enorme na minha aham. vida, no meu relacionamento, em tudo. É mais fácil, né? Rosângela, eu assisti algumas entrevistas suas, aliás, para quem está nos assistindo agora, gente, entra lá no perfil da Rosângela, entra, né? Entra lá no Descomplicando Relações, né? E assista todos, né? Porque são todos sensacionais. Mas desses sensacionais, de onde eu vi lá o kit suicídio e tal, e a gente aí falando um pouquinho dessa coisa de sair da relação ou ser retirado de uma relação quando toma um pé, né? Você falou uma coisa que eu achei muito interessante também, de tudo que eu achei interessante, que é a questão do período de luto quando termina uma relação, né? Você acha que quando a pessoa desrespeita esse período, ela corre um risco muito grande mesmo de entrar numa outra roubada, porque ela não Sim. teve esse tempo de reflexão? Aliás, se você puder, explica né, o que significa esse período de luto Quando pós-relação. Quando você termina uma relação, imagina só, você construiu expectativas, planos, muitas coisas foram colocadas ali, né? Uma montanha de coisas. Quando termina, tem todo um período de você negar que acabou. Então você tá negando que acabou, você não quer aceitar, mas chega um momento que você aceita e aí vem a raiva. Então, quando uma pessoa termina uma relação, imagina só, a dor de você ser, por exemplo, traído, né? Vamos pegar ainda o exemplo da traição. Uhum. Descobriu a traição, não conseguiu lidar com essa traição, foi muito sério para você e decidiu que a melhor escolha é a separação. Você não tá pronta para sair ou pronto para sair dessa relação agora e semana que vem vocês estarem no aplicativo de namoro procurando um relacionamento. Agora as pessoas não estão indo para balada, mas antes as pessoas compravam uma roupa nova e iam para balada. E tem Uhum. pessoas que falam assim: ah, mas é a melhor coisa para esfriar a cabeça, para Não descontrair. é, né? Não Não é. é. Por quê? Quando você sai de uma relação, você sai muito machucada, muito machucado. Muitas coisas funcionaram, outras não funcionaram. Então tem um período de dor aqui dentro, de frustração, mesmo que o sentimento já tivesse ido embora. Você terminou uma coisa que você projetou muito em cima. Então é importante você saiu da relação, tira um tempo para você. Eu sempre indico pelo menos 3 meses, tá? Pra Não é uma pessoa questão de querer ficar down, de querer sofrer, ficar escutando não é sofrência, não. É uma sofrer, questão não, mas é de você autoavaliação, não é? e se conhecer, sabe? As pessoas se perdem muito nas relações quando elas não têm uma relação boa com elas. Então, quando uma relação não dá certo, não funciona, depois de um período, às vezes funciona por 10 anos, depois para de funcionar, né? Tem um período que a relação funciona sempre, mas pronto, a relação parou de funcionar e essa relação foi embora, não existe mais na minha vida. Eu preciso entender por que essa relação não funcionou. Qual a minha parte nisso? Sem a coisa da vítima, né? Não, qual a minha parte nisso? O que eu preciso mudar em mim? Por exemplo, as mulheres que falam que são dedo podre, né? Tem um perfil de mulher que é considerado dedo podre, que são mulheres que buscam um determinado padrão de relacionamento, que se sabotam absurdamente na relação, que procuram homens que não estão disponíveis, homens casados, homens que não valorizam. Então, se você já percebeu que você tem um padrão, você precisa primeiro olhar para dentro e entender, tá, mas por que eu tenho esse padrão? O que eu estou buscando lá fora?
Eu parar e me conhecer é o melhor presente do mundo. Por quê? A partir do momento que eu me conheço, que eu vivo a solteirice, é muito importante viver a solteirice. Fazer novos amigos, sair com as pessoas sem interesse afetivo, se conhecer, ficar em casa fazendo maratona de série. É muito bom ser solteiro também, gente. Tem fases da vida. Se você tá solteiro, seja solteiro, aproveita. Não seja aquele solteiro que fica mal, aquele solteiro que quando chega sexta-feira fica deprê. Que nada, programa teu final de semana, porque agora você tem uma liberdade que a partir do momento que você casa, você não tem mais tanta liberdade, porque você precisa fazer acordos. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Assim como a fase do casamento maravilhosa. Então, esse período de luto é o período que você aceita que acabou. É o período que você ressignifica muitas coisas internas. E é o período que você olha pra você, vira o espelhinho pra você e fala: por que que essa relação não funcionou? Porque não tem essa coisa do destino, do universo. Não, são pessoas e pessoas fazem escolhas que elas acham melhores. Então, por exemplo, se você tem um padrão e você quer mudar esse padrão, você precisa mudar suas escolhas. Então, vamos a um exemplo, né? Ainda essa questão da traição. Você já passou por 2 relações onde você foi traída. Isso mostra que tem algo em você, uma feridinha sua, que tá buscando por isso. E aí é o momento que você tem que pensar assim, mas o que que eu vivi na minha vida ou na minha infância, que geralmente isso está ligado à infância, que me faz acreditar que os homens não prestam? Porque eu acredito que os homens não prestam e isso se torna a realidade na minha vida. E aí é o momento que você vai olhar pra você, você entende, porque meu pai fazia isso com a minha mãe, porque eu vivi isso no meu primeiro relacionamento, foi muito forte pra mim. E aí você vai fazendo novas escolhas. E aí você faz uma listinha nesse período de 3 meses do que é negociável e do que não é negociável. Que lista é essa? Muita gente entra numa relação errada e depois me pergunta por que que deu errado. O que que é negociável? É tudo aquilo que você tá tudo bem. Se a pessoa não gosta de ler, tá tudo bem pra você, você negocia com ela. Se a pessoa tem filho, se a pessoa mora em outro estado, se a pessoa tem um determinado trabalho, é negociável pra você. O que que não é negociável? Por exemplo, tem filho. Tem gente que entra numa relação que a pessoa já tem um filho e fica tornando a vida dos 3 um inferno, né? Todos envolvidos, mas ela não queria viver uma relação assim. Então, se você não quer uma coisa, não é justo nem com você, nem com outra pessoa que você entre nessa relação. Então, não negociável é aquilo que pra você você não aceita. Eu não gosto de cigarro, eu odeio cigarro. Aí você vai e começa uma relação com alguém que fuma. E aí depois você fica cobrando da pessoa que ela tem que parar de fumar. Mas isso é injusto, porque você conheceu a pessoa fumando. Então, Rô, mas é bom pra ela que ela pare de fumar, é bom pra saúde. Eu sei, mas se a pessoa não quer parar de fumar, vocês vão ficar brigando o casamento inteiro? Então, quando você tem essa clareza, você vai, por exemplo, eu tenho a minha listinha aqui, né? Negociável ou não negociável. Quando eu conheço alguém, eu olho para a pessoa e começo a observar a pessoa, eu não vou pela emoção. Tem gente que se joga numa relação e não conhece nada do outro. Beleza, eu vou observando a pessoa. E aí eu falo, poxa, essa pessoa fuma, isso pra mim não é negociável. Essa pessoa tem um filho, isso pra mim não é negociável. Como que eu vou investir nessa relação? Só que essa clareza só tem quem para fazer essa pausa estratégica, essa mudança de ares para depois voltar para a pista e arrumar um novo amor. Não tem pressa, gente. Não importa a idade, não importa a idade para ter um relacionamento. Todas as pessoas podem ter um relacionamento incrível, mas primeiro você tem que ser essa pessoa incrível. Não adianta sair da relação e projetar no outro, né? Já vou projetar no novo crush essa minha felicidade. Vai quebrar a cara de novo. Olha só, o Júnior está dizendo aqui, se conhecer é uma dádiva, mas é quando você não consegue colocar alguém na frente de seus interesses. Isso é plenitude ou falta da necessidade de uma companhia? Bom, vamos lá. Tem os nossos interesses e tem os interesses do outro, né? Como a gente já falou, relacionamento é a arte de fazer acordos. Então eu tenho que saber que primeiro eu preciso estar bem comigo. Quem não está bem consigo não vai estar bem com o outro. É assim, gente, a regrinha é básica, tá? Então, claro que para decidir estar numa relação, eu tenho que saber quais são os interesses do outro também. Júnior, não dá para falar assim, beleza, esses são os meus interesses, então ninguém vem à frente deles e acabou.
Aí é o ponto que eu não tô pronto também para estar numa relação, não tô pronto ou pronta para abrir mão. É necessário abrir mão, né? Você abre mão por muitas coisas na vida, relacionamento não é diferente. Então, é uma dádiva se conhecer, é uma dádiva saber os seus interesses, isso é muito importante. Mas é importante também pensar assim: o que que eu negocio nesses meus interesses? Sim. O que que eu abro mão? Beleza, eu tenho 5 interesses Porque também tem que abrir mão, né? eu Não vou é ter que só ter abrir um mão de alguma pouco. coisa, eu vou ter que negociar alguma coisa, porque não dá para ter tudo e querer estar numa relação. Porque aí é melhor realmente não ter uma relação. Uhum. Perfeito. Rosângela, ainda há pouco, você falou que quando a gente, nesse momento, né, de isolamento, em que a casa fica cheia, né, aquela coisa toda, parece que a casa fica pequenininha, né? Aí eu te pergunto, e na situação em que se descobre que na relação alguém traiu, né? Imagina como Tá é que sendo muito doído. faz, né? Se a casa está pequenininha, se a relação ali é diária, 24 horas por dia, ainda se descobre que o marido, o noivo, o namorado, se convive juntos, né? Traiu, e aí? Como é que faz? Aí fica pior ainda. Caso que já era pequena, fica pior ainda. Mas assim, por exemplo, descobriu a traição, tá? Muita gente tá descobrindo, infelizmente, tá acontecendo, né? Não vamos fugir dos fatos. Descobriu uma traição. Primeira coisa que eu tenho que avaliar é o quanto essa dor tá forte em você. Não é pra fazer de conta que nada tá acontecendo, é sentir a dor mesmo, é chorar, é ficar mal, é se permitir sentir tudo isso. E não tentar conversar nessa hora. Porque nessa hora a pessoa quer justificativas que alimentam o ego, a nossa necessidade de ser importante. Então, por exemplo, a pessoa vai, ela quer saber detalhes, ela quer esmiuçar, ela quer entender os sentimentos do outro, ela tá com raiva, ela tá magoada, tá ferida. Então, é o momento que você primeiro entende toda a sua dor, né? Se não for possível sair de casa, ir para casa de um familiar, de um amigo, dos pais, faz um combinado com o outro, sabe? Cada um fica num quarto, fala, olha, nesse momento eu preciso sentir tudo isso, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo. Uhum. Passou essa fase, que geralmente é ali nas primeiras 48 horas, o desespero maior, aí é o momento que você senta com outra pessoa, assim, chama na mesa, um de frente pro outro, e aí você pergunta o que que tá acontecendo, né? O que que aconteceu? Aí a pessoa vai falar e você vai questionar a pessoa, o que que você quer? Porque muitas vezes as pessoas descobrem e elas vêm e jogam tudo na cara, elas trazem coisas que aconteceram de 1900 e bolinha, né? E elas não perguntam pro outro o que que você quer. Porque talvez o Aham. outro vai olhar para você e vai falar, eu não quero mais essa relação. Uhum. Ou o outro vai falar assim, eu estou arrependido, eu fiz uma coisa errada, eu quero restaurar a nossa relação. Pergunta pro outro o que ele quer. E entende que, independente de ser homem ou mulher, Hélio, a Uhum. traição bate na autoestima, direto. Então a pessoa Vai direto precisa lá, se né? reconstruir pela autoestima. Por quê? O alto valor, a autoconfiança, você coloca tudo fora. Você joga fora, porque você não é mais importante. Você não. Poxa, o que que eu fiz de errado para essa pessoa fazer isso comigo? Todos os questionamentos vêm à tona nesse momento. Então, começar cuidando da sua autoestima e não decidir nada pela emoção. Um outro conselho que eu dou é não contar para muitas pessoas o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque cada pessoa tem a sua experiência de vida, né? Sim. Então, quem nunca foi traído e detesta a traição vai falar assim: eu Uhum. não perdoo. Eu não sei o que você Aham. quer fazer, mas eu não perdoaria jamais. Aí uma outra pessoa que já passou, talvez, vai falar assim: olha, vai com calma, escuta, Uhum. conversa. Cada um dá um conselho com base na sua trajetória. E aí a Exato. pessoa que tá mal fica pior. E ainda, as pessoas pegam o casamento, a dor do casamento para elas, e aí fica um clima muito ruim. Então fala para uma, duas pessoas o que você tá passando, não fala, não liga, não faz um telefone sem fio aí para todo mundo, Uhum. porque isso é pior para você. Você vai ficar mais machucada ainda com essa situação. Então, é aquela coisa assim, o que acontece dentro de casa, o casal precisa resolver dentro de casa. É em casa que se lava a roupa suja, né? Precisa de Uhum. ajuda profissional, procura o teu terapeuta, a tua psicóloga, a tua coach, quem te auxilia nesses momentos. Mas olha para a situação, olha para você e começa a se reconstruir internamente para depois reconstruir a relação. E entenda se o outro está disposto, porque não é porque
Ele me traiu porque eu não estava dando atenção para ele. A culpa não é sua, a escolha foi dele. Então, nessa reconstrução, os dois fazem parte dessa reconstrução. E uma outra coisa, Rô, ele me traiu, então agora eu vou ficar punindo ele. Eu vou ficar sabotando as tentativas dele de melhorar a relação. Então é melhor separar logo, porque isso aí não vai funcionar. Perfeito. A sua cidade aí, Rosângela, é? Nova Prata. Nova Prata? No interior, pensa, interior da Serra Gaúcha, 28 mil habitantes, Hélio. 28 mil habitantes, é a mesma quantidade de habitantes aqui da cidade de Miguel Pereira. Eu também estou no estado do Rio de Janeiro, mas aqui é a região serrana. Está no centro-sul aqui, bem geladinho. Não é à toa que eu estou assim, ó. Pois é, o Rio é muito calor, tem vários picos do Rio, né? E aí você estava de atento e falei, talvez ele tá no ar-condicionado. Não, estamos a 120 quilômetros aqui da capital, né? Na região, aproximadamente 600 metros de altitude. E é frio. Mas eu estou te perguntando isso porque eu queria saber de você o seguinte. Qualquer pessoa de qualquer cidade do Brasil e até fora pode procurar seus serviços? Sim, qualquer pessoa. Eu atendo online, né? O trabalho é todo online. Eu utilizo uma plataforma chamada Zoom, que é muito simples. A pessoa baixa no computador, no celular. Atendo pessoas do Brasil, fora do Brasil. Nesse momento eu estou atendendo uma americana também. É muito, muito bacana, né? Atender pessoas de todos os lugares, todos os sotaques, né? Quando chega alguém, assim, aquele sotaque delícia. Essa semana também fechei um processo com uma mineira. Aí a gente fica trocando figurinha, né? Muito, muito bacana. Uma cidade que eu também nunca tinha ouvido falar. E as pessoas geralmente me encontram pelo Instagram. Miguel Pereira é lindo, ó. Já colocou aqui, Isabel. A Elisa aí tá falando que tá no Oriente, do Oriente Médio. Olha que máximo, Elisa. Então, como é que faz? Como é que uma pessoa que quer conversar com você, quer melhorar a sua autoestima, o seu relacionamento, enfim, como é que deve funcionar? Só mandar um direct para mim. Entra no Instagram, manda uma mensagem. Quero maiores informações sobre atendimento. E eu passo todas as informações sobre o trabalho, sobre a primeira sessão, porque eu faço uma avaliação antes, né? Para entender se a pessoa está pronta, se a pessoa está disposta. Porque mudança para os dispostos também. Também. Mudança para os dispostos. Então é só entrar lá no Descomplicando Relações. @Descomplicando Relações, isso aí. Bacana. Rosângela, a gente já está chegando no finalzinho, porque o Instagram ele é cruel, chega uma hora que ele corta e a gente fica, né, na pista. O que você gostaria de falar como consideração final aí? Adorei estar aqui, adorei conversar contigo. Receba o agradecimento de toda a equipe do Jornal em Destaque. Nós vamos publicar também no nosso impresso, vamos colocar no nosso site, na nossa rede social. Esse assunto aí a gente vai reverberar bastante, porque é uma coisa muito importante, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? Sim, então, precisamos falar de relacionamento. E eu amei estar aqui, Hélio. Obrigado pelo teu carinho, Nossa, desde o princípio, assim, super querido. Eu amo isso, né? Tão bom receber esse carinho. E as considerações finais, né? Para quem está nos assistindo, para quem vai ouvir, né, essa conversa aqui. Relacionamento vale a pena. Mas relacionamento é uma escolha de fazer dar certo. Muito mais do que um envolvimento romântico, é você escolher ter um parceiro, uma parceira de jornada. É escolher ter alguém para dividir a vida. E quando você escolhe dividir a vida com alguém, é incrível, é maravilhoso. Apesar das dificuldades. Porque tem o apesar de. Sempre tem o apesar de na nossa vida. A gente tem problemas, às vezes, na família, no trabalho. Então, sempre tem o apesar de. Mas é muito bom quando você encontra um porto seguro. E não é o mágico encontrar um porto seguro, é uma construção mesmo. Acompanhando casais muitos anos, eu vejo que as pessoas que querem fazer dar certo, elas encontram um caminho. Então, é possível, né? Vamos focar um pouco menos nessa coisa romântica da relação, que ela é importante também, né? Podemos fazer uma outra live só para falar disso? Ela é importante também, a parte romântica, mas a escolha tem um poder. Porque a paixão, ela acaba em mais ou menos 3 anos. E tem pessoas que não passam dessa ponte, né? Da paixão para o amor. Agora, o amor, ele é maravilhoso. E quando as pessoas conseguem ter um amor construído, sólido, é maravilhoso tu poder dividir esse caminho, essa jornada. Porque um casal que tá junto caminha na mesma direção, joga no mesmo time. Então, para quem tá do outro lado, não desistam de ter isso. É maravilhoso.
Ah, que bacana. Poxa, Rosângela, foi um prazer imenso, né, compartilhar esse teu conhecimento, sua experiência. O pessoal está todo mundo elogiando. A Yala falou que foi maravilhoso, a Bruna também disse que foi sensacional, né? Enfim, eu sei que muitas outras pessoas ainda vão ter acesso a essa nossa conversa, né? E só fico aqui a nossa gratidão e também sempre colocar o Jornal em Destaque à sua disposição aqui no sul do estado do Rio de Janeiro e desejar muito sucesso para você sempre. Obrigado e sucesso para nós. Muito sucesso e um bom restinho de ano para nós, porque ainda dá para construir muita coisa, apesar de. Apesar de, né? Isso aí. Então, construir é. Uma vez uma pessoa me falou: tem duas pessoas nesse mundo. Eu falei assim: como assim só duas? Tem tanta gente nesse mundo? Eu falei, não, aquelas que vieram para construir e aquelas que vieram para destruir. É E isso se aí. alguém destruir a sua vida e você veio para construir, continue construindo. Perfeito. Então, tá bom. Um abraço forte, Abraço, tchau, felicidade, tchau. tudo Tchau, de tchau para bom. quem está nos Obrigado. assistindo. Tchau, tudo de bom. Bom, gente, então é isso. Conversamos aqui com a Rosângela Matos, né? Que é Opa, deixa eu ver aqui, né? E neurocoach, que ela também é especialista em relacionamento. E a gente vai terminando por aqui, deixando o nosso agradecimento a todos vocês que participaram, né? Interagiram com a gente, né? Vocês já sabem como encontrar agora a Rosângela, né? Lá no Descomplicando, né? Relações. E a gente segue por aqui. Até a próxima live. Um abraço, gente. Fica com Deus. Cuide-se bem. Até a próxima.